Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio continuar aqui com você, podendo celebrar a vida de Cristo em nós. Não só porque estamos num período do ano em que se comemora o nascimento de Cristo, o aparecimento da glória de Deus através do Senhor Jesus. Não é isso a questão. Não é essa a questão, perdão. É o privilégio que nós temos de poder celebrar durante toda a nossa vida, durante cada dia do ano, a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus. Não obstante o fato de 25 de dezembro não ser o dia exato do nascimento do Senhor Jesus, isso não há, para mim não tem nenhum problema. Eu não tenho nenhum problema com isso porque não aguardo o dia 25 de dezembro para prestar culto ao Senhor Jesus. Nós o louvamos todo dia de nossa vida. Celebramos a vida dele todos os dias. Então, com certeza, no dia exato que ele nasceu do ano, a gente está celebrando o seu nascimento, estamos celebrando a sua obra. Por que Jesus nasceu de uma mulher? Porque ele não é um ser de anteninhas na cabeça, ele como eu e você, ele não é um humanoide, ele não é uma aberração, ele nasceu do ventre de uma mulher como todas as pessoas e cresceu igualmente, normalmente, fisicamente, mas a Bíblia diz que crescia Jesus em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aí sim, ele começou a mostrar algo que todos nós deveríamos viver também, mas nem sempre conseguimos, mas ele então continuou mostrando isso durante toda a sua vida. E existe algo muito interessante acerca do Senhor Jesus. Ele disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Ele estava falando da sua morte, sim. Estava falando do ato de morrer por toda a humanidade, de dar a sua vida para quando da sua ressurreição declarar espiritualmente falando para todos os seres espirituais que ele havia vencido o resultado do pecado no homem. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, com o advento de Cristo e o seu sacrifício e ressurreição, o Senhor então dá de novo ao homem o poder de viver eternamente. Agora, com a consciência de que o Senhor Jesus, o Salvador, entrou em cena para propiciar isso. E quando nós lemos o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, que eu comecei a falar com você ontem, a partir do versículo 10 do capítulo 1 diz: ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu no sentido de se relacionar com ele. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Isso está dizendo claramente que ele foi rejeitado. Aqui não é apenas a questão ou o fato de não ser recebido, mas de ser rejeitado. Você sabe o que significa isso, ser rejeitado por pessoas? Quem sabe falando a você agora, o seu caso, a sua história é um caso vívido de rejeição. E o problema da rejeição não é basicamente quando nós somos rejeitados por pessoas, mas quando existem crises interiores que nós nos auto-rejeitamos, não nos aceitamos. Quero lhe dizer que, embora o contexto de vida em qualquer nível possa apontar em você e para você um princípio de rejeição ou ingredientes ou coisas que atestam essa rejeição, não há da parte de Deus rejeição a você, desde que você o queira, desde que você o busque. E a Escritura segue dizendo que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a
todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Enquanto falo, você me lembra que da ressurreição de Cristo, Tomé foi aquele que duvidou. E ele disse, se eu não ver as marcas em suas mãos, o sinal da lança no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E a palavra diz que uma semana após o Senhor se manifesta de novo no cenáculo onde eles estão e se apresenta ao Tomé, diante de Tomé, e diz, Tomé, está aqui, pode tocar nas minhas mãos, toque no meu lado, veja que sou eu mesmo. E Tomé então se inclina a ele e o reconhece como Senhor, como Deus. E Jesus Cristo diz a Tomé, porque me viste, creste? Ele diz então, bem-aventurado todos aqueles que não me viram e creram, ou aqueles que não me viram e crerão em mim. É o nosso caso, é o caso de nós todos que cremos no Senhor Jesus, cremos na sua morte e ressurreição, cremos que Ele está entronizado de novo, eternamente no céu dos céus, e não o vimos com os nossos olhos, mas vimos sim pelos olhos da Escritura e cremos nele como o Senhor, o único Deus verdadeiro, o único Senhor da nossa vida. E a Bíblia então diz que quando cremos nele e o recebemos, recebemos igualmente o poder de sermos feitos, não apenas chamados, preste atenção nisso, não apenas chamados, mas feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. E ele diz que essas pessoas não nasceram do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então João está dizendo, escrevendo e deixando para nós o que Jesus Cristo disse, que sim, que todos aqueles que creem no Senhor, na sua obra, na sua morte e ressurreição, eles recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Entenda, compreenda e compreendamos juntos que não é nos autodenominarmos filhos de Deus. Eu gosto muito dessa expressão, que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que precisamos do poder desse entendimento de sermos filhos de Deus? Porque, espiritualmente falando, há uma conspiração para que não se creia nisso, para que não se viva isso. Mas aquele que recebe o poder de ser feito filho de Deus, ele então não precisa se convencer, ele apenas vive essa realidade. E é um convite divino para que todas as pessoas vivam isso. Olha só, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas quantos têm rejeitado a Cristo ainda hoje? Quantos têm lançado dúvidas sobre o Senhor Jesus e a sua obra? Quantos blasfemam do nome do Senhor Jesus? Quantos ironizam isso? Podem continuar fazendo, só não vão tocar na glória de Deus e nem alcançar uma identidade divina. Vão abrogar isso, vão chamar essa realidade para si quando das suas necessidades, mas isso nunca será uma verdade espiritual. Por quê? Porque para sermos chamados filhos de Deus, pessoal, é só ler o que está escrito. Eu não sou nenhum expert revelando algo, porque estou só apenas lendo com você. João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 2 pontos. Aos que creem no seu nome. Todos creem? Todos declaram que Ele é o Senhor? Todos o receberam como Senhor na sua vida pessoal? Não. Então, se isso é uma verdade, nem todos, segundo a Escritura, são filhos de Deus. Então, o que são? Criaturas que foram criadas pelo Criador. Mas para ser filho de Deus, precisa crer e precisa receber a Cristo em sua vida. Isso está disponível a todos que quiserem ainda hoje. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.